Olá, futura policial penal de Roraima. Está preparado para a prova? O Vale Concursos preparou uma semana de dicas na reta final da sua prova. É a semana do Vale Tudo. Serão as apostas finais de cada um de nossos professores. Isso mesmo! Apostas finais, você não pode perder. Do dia 1 a 4 de dezembro no canal do YouTube do Vale Concurso. E então, bora ser aprovado? Vale Concurso, aqui vale a pena. Olá, querido concurseiro de todo o Brasil, querida concurseira aí, né, do nosso Brasil lindo, professora Angélica, meu querido aluno, minha querida aluna, professora Angélica está chegando aqui agora com uma aula muito bacana para você que vai fazer a prova da Polícia Militar do Pará. A professora Angélica está aqui para tratar um pouquinho do conteúdo de língua portuguesa com você que está aí do outro lado. Você que já me conhece, ó, um beijo no seu coração, viu? Você que não me conhece ainda, muito prazer, tá? Sou professora Angélica, de língua portuguesa, redação, literatura, redação oficial do Vale Concursos, da equipe do Vale Concursos, viu? É um prazer estar aqui para somar conhecimento juntamente com você, que se encontra aí do outro lado, tá? Com destino aí à sua aprovação, né? Futuro policial militar, futura PFEM aí do estado do Pará, tá? A professora Angélica está aqui, então, e agora nós vamos começar a estudar um pouquinho aí o nosso conteúdo, tá? A professora Angélica hoje vai tratar com você um conteúdo muito bacana, eu vou iniciar aqui com um conteúdo bacana, que é o conteúdo de colocação pronominal, tá? E eu vou te explicar o porquê. Na nossa aula hoje, colocação pronominal, na nossa aula hoje nós tivemos aí como título, né? Morfossintaxe, porque a professora Angélica quer tratar com você um pouquinho da morfologia e também um pouquinho da análise sintática. Isso é de extrema importância para o seu estudo, tá? Você que está aí estudando, se dedicando, preparando, né? Com toda a força de vontade e com toda a disciplina. Quando a professora Angélica coloca aí igual, né, tem como título nossa aula de hoje, a morfossintaxe, é por isso, porque nós vamos tratar condições da morfologia e também da análise sintática, ok? Beleza. Então, olha só, colocação pronominal. Por que vale a pena você visualizar, dedicar, estudar, entender este item aqui? Por quê? Porque no último certame, no último concurso público, houve lá separadinho, né, o item colocação pronominal. O pronome encontrou-se dentro, né, das classes gramaticais, que eu estou com o último edital aberto aqui, teve substantivo, adjetivo, numeral, pronome. O pronome aconteceu como condição de classe morfológica, de classe de palavras e também, depois disso aí, umas 3 linhas abaixo, aconteceu o quê? A colocação pronominal. Então, ela vem dentro do pronome e ela vem também como item fora. Vale a pena estudar? Vale a pena saber? Vale, claro que vale. Então, a professora Angélica vai explicar isso aqui hoje, tá? Primeira condição que a gente precisa saber é o seguinte. A mãe, né, colocação pronominal aí, ela tem 3 filhas, não é verdade? Uma filha se chama Próclise, olha só. Outra filha se chama Mesóclise, olha aí, a mãe das 3 filhas, né? E a outra se chama Ênclise. E a professora Angélica vai entender isso aqui juntamente com você, tá? Então, olha só, a próclise, o que é a próclise? A professora Angélica vai te explicar agora um pouquinho sobre ela. Olha só, nós temos a próclise quando nós temos, isso aí a gente já sabe, né? A pessoa que eu estou estudando, eu estou me dedicando para este futuro concurso público, então eu já sei. A próclise é a condição do pronome oblíquo, né? Porque a colocação pronominal nada mais, nada menos que é a posição do pronome oblíquo em relação ao verbo. Então, eu tenho aqui o pronome oblíquo antes do verbo, professora. E isso aqui é a próclise. Só que no pronome não está aqui à toa, né? O pronome oblíquo ele não aconteceu antes do verbo porque ele quis, sozinho ali. Não, porque ele foi atraído por um termo atrativo. Então, o termo atrativo atrai o pronome oblíquo para acontecer antes do verbo, fazendo o quê? A próclise.
Vale lembrar o seguinte, os termos atrativos são vários, né? Nós temos aí conjunções, que pode ser termo atrativo, pronome atrai pronome oblíquo para antes do verbo. Nós temos aí algumas preposições e temos os advérbios, tá? Isso aí é quando o contexto tem um ponto final ali, frase declarativa. Então, quando você está diante dessa situação, você tem algumas classes gramaticais que funcionam como termo atrativo, né? E aí a gente tem aqui ele, né? Esse termo atrativo, essa classe gramatical que funciona como termo atrativo, ela atrai o pronome oblíquo para acontecer antes do verbo. Vale lembrar também o seguinte, o verbo aqui pode acontecer em qualquer tempo. O verbo aqui pode estar em qualquer tempo verbal, que o pronome oblíquo vai ter que acontecer antes dele por causa do termo atrativo. Fechou? Entendeu a próclise? Isso aqui é de forma bem resumida para que você possa conseguir gabaritar questões que você vier a praticar aí, ok? Agora, vamos para outra filha, que é a mesóclise. O que é a mesóclise? Onde o pronome oblíquo vai ficar quando nós fizermos acontecer a mesóclise. Observe só. Na mesóclise, eu quebro o verbo ao meio. Olha só. Uma partezinha dele ficou aqui, a outra aqui, olha. Encaixo o pronome oblíquo no meio dele. Olha só. Eu tive ali o pronome oblíquo bem no meio da forma verbal. Ou seja, eu vou quebrar o verbo ao meio e encaixar o pronome oblíquo ali no meio dele. Beleza, encaixei o pronome oblíquo aqui. Mas isso acontece como, professora? Porque na próclise tem termo atrativo e o verbo pode estar em qualquer tempo. E na mesóclise, professora Angélica? Na mesóclise, o que vai acontecer? Aqui, antes do verbo, não pode acontecer termo atrativo. Então, quando eu tenho um verbo e antes dele aqui não acontece termo atrativo, estando este verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu vou fazer acontecer a mesóclise. Então, observe só como a mesóclise é feita. Antes do verbo que se encontra em uma das formas do futuro, não pode ter termo atrativo para que eu possa fazer a bonitinha da mesóclise acontecer. Ok? Beleza. Agora nós vamos para a ênclise. Olha só o que acontece aqui na ênclise. Na ênclise, eu também não terei termo atrativo antes do verbo. Olha só. Eu não vou ter termo atrativo, não verei termo atrativo, virei, na verdade, termo atrativo antes do verbo. E o pronome oblíquo vai ficar logo depois dele. Olha só o pronome oblíquo aqui, depois do verbo. Olha aí. Angélica, tá, mas como é que eu sei, professora, que eu vou fazer ênclise e não mesóclise, porque não teve termo atrativo antes do verbo? Como eu vou saber que eu tenho ênclise e não mesóclise? O verbo aqui deve estar no presente ou no pretérito, para que eu possa fazer a ênclise acontecer e não a mesóclise. É óbvio que isso aqui, pessoal, é quando acontece apenas uma palavrinha denotando a ação verbal, tá? Você tem lá no contexto frasal apenas uma palavrinha denotando aí a ação verbal. Por quê? Porque quando você tem locução verbal, você tem outro campo de colocação pronominal a ser avaliado, tá? Isso aqui é regra básica. Você tem que se preparar de acordo com a condição total, mas pelo menos a regra básica você tem que estar com ela na ponta da língua, né? Tem que estar afiado ou afiado aí. Então, atenção, futuro policial militar, futura PFEM do Pará. A professora Jair está trazendo aqui para você a condição básica da colocação pronominal. Igual eu disse, né? Temos que saber tudo, óbvio, mas o ponto principal, o ponto básico aí, nós temos que estar com isso na ponta da língua, ok? Beleza. Agora a professora Angélica vai conversar um pouquinho com você sobre outra condição, que é a condição da concordância. Olha só, vamos falar um pouquinho aí da concordância que se subdivide
em concordância nominal, olha só, e concordância verbal. A professora Angélica vai te relembrar alguma coisa aí sobre a concordância, para que você possa, enfim, quando chegar a praticar, memorizar pelo menos esse ponto básico aqui, que é o ponto de partida. Porque às vezes eu estou diante de um concurseiro ou uma concurseira que está aí do outro lado, que tem muito tempo que já vem estudando para concurso público. Outra condição, eu posso estar diante de um concurseiro ou uma concurseira que vai fazer um concurso público aí pela primeira vez. Então, temos que entender o conteúdo todo, viu? E a professora Angélica vai fazer um breve giro aqui dentro da concordância. O que é a concordância nominal? Tá? O que é isso aqui? Você vai ver o quê? Um ponto básico, que é o substantivo, geralmente, e você vai visualizar ali, concordando com ele, olha, pronome, adjetivo, olha só, artigo, olha lá. Isso é a concordância nominal acontecendo, olha só. E o numeral, né? Substantivo, aí você tem lá o ponto foco, você tem pronome, adjetivo, artigo, numeral, concordando com ele. Não vai concordar com o substantivo juntinho dele ali, não. Às vezes você vai ver, por exemplo, olha só, o alto IP, olha só, cobre-se, presta atenção, olha aí, de flores amarelas. Olha aí. Às vezes você vai visualizar o quê? Tudo concordando de um lado do outro bonitinho, mas isso não vai acontecer sempre, tá? Não vai. Só que a professora Angélica quer dizer para você o seguinte: quando você quer saber a concordância nominal, qual é o ponto básico? Qual é o ponto básico para você poder fazer, para pensar em começar a acontecer uma concordância nominal adequada? Qual é o ponto básico? Você achar quem? O substantivo? Então, eu tenho aqui, ó, e tem o outro substantivo aqui na frente. Agora sim, você vai avaliar naquele contexto frasal todo ali, naquele período todo, se as palavras, se as outras classes que estão ali ligadas ao substantivo, se estão concordando com eles de forma adequada. Estão? Estão, professora, lógico, porque IP é um substantivo que se encontra no masculino e que se encontra no singular. O O aqui, que é artigo, também se encontrou da mesma forma. E alto aqui, que é adjetivo, também está da mesma forma. Há uma concordância correta aqui? Tá ok ali. E lá na frente? Será que lá na frente está tudo certinho? Também, porque flores é um substantivo feminino, aconteceu no plural. Amarelas aqui também está concordando no feminino e no plural da mesma forma. Tá vendo como é que é? Só que a professora Angélica te disse agora há pouco. Às vezes as palavrinhas não estão totalmente juntas, tá? Às vezes tem algo que está lá na frente e que está concordando com o substantivo que se encontra aqui, né, logo no início do contexto. Isso aí é muito importante também. Você tem que saber a ligação, a conexão que essas classes têm uma com a outra, para que elas possam concordar de forma muito bacana, de forma muito tranquila, ok? Esse é o ponto básico. Nós temos aproximadamente 60, 65 regras aí, aproximadamente, tá? Não tô dando um número certinho, não. Aproximadamente 65 regras de concordância para nós podermos analisar em condição de prova. Não é à toa que este conteúdo aí, concordância, é o mais complexo da gramática da língua portuguesa, segundo Domingos Pascoal Segala. Então, ele diz na gramática dele, né, o conteúdo de concordância é o mais complexo da gramática. Então, não é à toa, 65 regras para a gente memorizar para uma prova que vai nos cobrar uma única questão. Pense nisso, né? Não é brincadeira, mas nós precisamos saber todas as condições, tá? Todas as particularidades, porque tem lá regra do anexo incluso kit, tem regra do possível ou possíveis, como você usa, isso é questão de prova, tem regra do bastante, bastantes, tá? Muita coisa bacana para a gente poder estudar, para nós podermos memorizar ainda para a prova. Então, corre lá,
Deixa a professora Angélica aproveitar e te fazer um convite. Você que está aí me assistindo agora, né, aqui no canal do Vale Concursos, ainda não se inscreveu no canal, inscreva, aperte o sininho aí das notificações, viu? Para você poder receber aula todos os dias aqui, tá? É uma honra saber que a gente está somando conteúdo com você, somando conhecimento com você que está aí do outro lado, viu? Também te convido a acessar a plataforma do Vale Concursos e adquirir o nosso preparatório, que está com muita qualidade, e sim, viu? Tem muita qualidade, professores aí com muita competência para atribuir um conteúdo muito bacana e com qualidade para a sua aprovação, tá? Beleza, agora nós vamos tratar o quê? Concordância verbal. A professora Angélica vai dialogar com você agora sobre a concordância verbal. Ela é muito mais prática, não é, que a concordância nominal. Porque na concordância nominal, você tem que ter domínio do numeral, domínio do artigo, domínio do adjetivo e do pronome, além do substantivo, para você poder saber que está tudo se relacionando aqui. Então, se você não sabe as classes gramaticais, você precisa entender, saber, né, quais são as classificações, quais palavrinhas entram dentro de cada classe dessa aí, para que você possa concordar com o substantivo certinho, né? Agora, a concordância verbal, ela já trata uma particularidade. Não é particularidade, é uma condição menor ali, né, como eu disse agora há pouco. Porque a concordância nominal, ela é isso aqui, ó, sujeito e verbo. A concordância nominal acontece quando o verbo concorda com o sujeito. Quando o verbo está concordando com o sujeito, nós fazemos acontecer a concordância verbal. Então, é muito tranquilo, né? Você vai estudar parte da análise sintática que abrange o sujeito, que está lá nos termos essenciais da oração, onde você tem sujeito e predicado. Você vai visualizar isso aí lá, tá? Essa parte que abrange o sujeito, para você entender, classificar, a classificação, né? E também classificar o sujeito. Aqui eu tenho um sujeito simples, aqui há um sujeito composto, aqui há um sujeito expresso, um sujeito implícito, oculto, há um sujeito determinado, há um sujeito inexistente ou oração sem sujeito, para você poder entender como você vai concordar o verbo com esse sujeito aí. Então, o ponto básico, aí você pergunta, né, professora Angélica, qual é o ponto básico, professora? Para eu poder identificar, para fazer acontecer a concordância verbal de forma correta. O ponto básico para você poder fazer acontecer a concordância verbal de forma correta é você achar quem? Sujeito. Porque o verbo vai concordar com ele. Tá vendo como é que funciona? O verbo concorda com o sujeito. E eu falo isso aqui com você com toda a propriedade, tá? Para você poder entender e gabaritar as questões que você vai praticar. Então, o verbo aí, ele está concordando com o sujeito aqui. Então, eu tenho que saber se ele é simples, composto, igual eu te falei agora há pouco. Beleza? Pois é, para que você possa associar. Então, aqui, olha, tem regra do sujeito simples, por exemplo. Deixa a professora Angélica colocar uma condição aqui para você. Vou puxar aqui embaixo, tá? As saúvas, olha só, aqui é um tipo de formiga, tá? Eram uma praga. Olha só. E vou colocar outro conteúdo aqui para você. O professor e um aluno, né, discutiram, né, em aula. Discutiram, não é discutiram, é discutir, de discussão, né, desculpei, tá? O aluno e o professor e o aluno discutiram em sala. O que acontece aí? Preste muita atenção. Eu tenho que concordar, avaliar se esse verbo está correto, concordando no plural, de acordo com o sujeito, porque a concordância verbal é o verbo e o sujeito. E aqui também eu tenho que avaliar a mesma situação. Então, preste atenção no que a professora Angélica vai dizer para você aqui, que é muito importante. Isso é regra básica, tá? Para você poder associar e não errar mais. O meu sujeito aqui, o meu não, o sujeito do contexto, né? As saúvas eram uma praga. O que acontece? Qual é o sujeito desse contexto? As saúvas. As saúvas aqui é um sujeito simples, olha só. E aconteceu no plural.
Então, quando eu tenho sujeito simples e eu tenho que avaliar ele, né, avaliá-lo ali, o que acontece? Se o meu sujeito é simples, não importa qual a posição do verbo, se o verbo acontece depois do sujeito simples aqui, né, se o verbo aconteceu depois dele, ou se o verbo acontecesse antes dele aqui. Não importa a posição do verbo. Se o sujeito é simples, o verbo tem a obrigação de concordar com ele, vindo depois dele ou vindo antes dele, porque ele é simples, porque ele apresentou apenas um único núcleo. Então, o que acontece? Saúvas é um sujeito simples e está no plural. Então, se o meu verbo vier depois aqui, ou se o meu verbo vier antes aqui, o verbo tem que concordar com ele da forma como ele acontece, como o sujeito acontece. Agora, eu tenho o sujeito composto aqui embaixo, ó, porque houve mais de um núcleo, né? Professor aqui é um núcleo, aluno aqui é um núcleo, é outro núcleo. O meu sujeito aqui é um sujeito taxado como sujeito composto, taxado aí como composto, né? Entendemos, beleza. Se eu tenho um sujeito composto na condição da questão que eu vou avaliar e o meu verbo veio depois, o meu verbo tem a obrigação de concordar apenas no plural. Olha só no plural. Porque eu tenho uma regra de sujeito composto e o verbo acontecendo depois dele. Agora, se o verbo viesse aqui antes desse sujeito composto, ele poderia concordar ou no plural, olha só, ou no singular, olha só. No plural, porque ele concordaria com os dois, e no singular, porque ele concordaria só com o substantivo mais próximo dele. Tá vendo como funciona? Isso aqui é regra básica de concordância verbal que nós devemos aplicar, né, nas nossas questões aí, no nosso conhecimento todos os dias, né? A gente deve memorizar isso aí para que nós não venhamos errar, não é assim? Nas questões que nós vamos praticar. Então, a professora Angélica hoje tratou com você concordância, um esboço rápido dela aqui, um esboço rápido de colocação pronominal, 2 itens que são de grande e extrema importância para a prova, para você, e vale a pena você associar direitinho, né? Pois olha só, eu deixo o meu beijo para você, o meu abraço, viu? O desejo aí de bom estudo, boa sorte, tá? E é isso, viu? Qualquer dúvida que você tiver com relação ao conteúdo, chama a professora Angélica no direct dela, meu Insta tá liberado, viu? Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto. Pode chamar a professora Angélica lá e a gente vai bater um papo legal, tá joia? Um abraço pra você e até a nossa próxima aula aqui no canal do Vale Concurso, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Olá, futura policial penal de Roraima. Está preparado para a prova? O Vale Concursos preparou uma semana de dicas na reta final da sua prova. É a semana do Vale Tudo. Serão as apostas finais de cada um de nossos professores. Isso mesmo. Apostas finais, você não pode perder. Do dia 1 a 4 de dezembro no canal do YouTube do Vale Concurso. E então, bora ser aprovado? Vale concurso, aqui vale a pena. What's wrong? What's wrong?